O pastor era alguém que eu admirava, alguém que eu jamais imaginei que poderia me ferir. Até o dia em que ele pegou o microfone, e eu percebi que nem toda a humilhação vem em forma de grito. Algumas vêm disfarçadas de autoridade espiritual. Essa é a história do dia em que algo dentro de mim começou a quebrar. Eu tocava teclado naquele altar como quem pisa em solo sagrado. Não por obrigação, por gratidão. O culto estava lotado, o louvor fluía, e eu acreditava de verdade que servir ali era um privilégio que poucos tinham. Eu chegava à igreja sempre antes de todos. Gostava do silêncio daquele lugar vazio, das luzes ainda apagadas, do teclado coberto por um pano simples. Eu orava antes de tocar, não por medo de errar notas, mas por respeito. Aquele altar não era um palco. Para mim, era solo sagrado. Cada culto era uma chance de servir melhor. Eu acreditava que Deus estava atento até aos detalhes que ninguém via. Quando o culto começava e a igreja se enchia, algo mudava no ar. Pessoas choravam, levantavam as mãos, cantavam com força, e eu tocava. Não para ser visto, mas para sustentar aquele momento. Mesmo recebendo um salário, nunca enxerguei aquilo como um emprego. Era um privilégio, um chamado. Muitos queriam estar ali, poucos conseguiam. E eu agradecia em silêncio por fazer parte daquele ministério. O pastor era alguém que eu admirava profundamente. Sua voz no púlpito transmitia segurança. Suas palavras pareciam sempre certas. Para mim, ele era mais do que um líder. Era referência. Um homem de Deus. Nunca passou pela minha cabeça que alguém assim pudesse usar o microfone para ferir. Eu confiava. Confiava como quem confia sem questionar. Como quem acredita que a autoridade espiritual nunca machuca. Naquele dia, o culto estava mais cheio do que o normal. Gente em pé, crianças no colo, visitantes novos. Eu percebi quando o louvor terminou que algo estava diferente. O silêncio demorou mais do que de costume. O pastor não iniciou a mensagem imediatamente. Ele olhou na minha direção por alguns segundos. Longos demais. Eu senti um aperto estranho, mas afastei o pensamento. Achei que era coisa da minha cabeça. Então ele pegou o microfone. A igreja inteira estava atenta. Eu continuei em pé, atrás do teclado, esperando a próxima instrução. Foi nesse instante que percebi que nem toda humilhação começa com gritos. Algumas começam com palavras calmas, ditas no momento certo, diante das pessoas certas. E enquanto ele falava, algo dentro de mim começou a se contrair, como se meu corpo entendesse o que minha mente ainda se recusava a aceitar. No começo, eu nem percebi. As correções vinham sempre depois do culto, em tom baixo, quase pastoral. Cuidado com o tempo, ele dizia. O altar exige sensibilidade. Eu concordava com a cabeça, pedindo desculpa por algo que nem sabia exatamente o que era. Saía pensando se tinha errado mesmo ou se estava apenas aprendendo. No caminho para casa, repetia mentalmente cada acorde, tentando encontrar a falha que justificasse aquela conversa. Com o tempo, as correções passaram a acontecer antes do culto. Sempre rápidas, sempre discretas, sempre na frente de alguém. Hoje você pareceu distraído no ensaio. Eu não lembrava de ter estado distraído, mas respondi que iria melhorar. Dentro de mim, algo começou a se confundir. Se eu não via o erro, talvez o problema fosse minha percepção. Talvez eu estivesse falhando espiritualmente, não musicalmente. Durante os cultos, comecei a sentir o olhar dele mais presente. Não era reprovação direta, era expectativa. Cada nota errada que eu imaginava tocar parecia ecoar mais alto do que realmente soava. Meu corpo ficava tenso. As mãos, que antes se moviam com naturalidade, agora precisavam de esforço. Foco, eu repetia por dentro. Não envergonha o altar. Eu já não tocava livre, tocava com medo. Às vezes, ele fazia comentários que arrancavam risos leves da igreja. Nem todo mundo entende o tempo do Espírito, dizia olhando na minha direção sem citar nomes.
As pessoas riam. Eu sorria também. Por fora, por dentro, sentia algo apertar no peito. Será que eles sabiam que era sobre mim? Será que eu estava exagerando? Talvez aquilo fosse ensino. Talvez fosse amor disfarçado de correção. Depois desses cultos, eu demorava mais para guardar o teclado. Ficava sozinho no salão vazio, repetindo mentalmente tudo o que tinha acontecido. Tentava me convencer de que aquilo fazia parte do crescimento, que ser corrigido era sinal de cuidado. Mas algo já tinha mudado. Eu não ia mais para o altar com alegria. Ia com a sensação de estar sendo observado o tempo todo. E isso, aos poucos, começou a me cansar. Em um dos ensaios, ele parou tudo de repente. Olhou para mim e disse com calma demais: "Você precisa lembrar que aqui não é lugar de vaidade musical." Eu senti o rosto esquentar. Nunca toquei para aparecer. Nunca. Balancei a cabeça em concordância. Por dentro, pensei: será que ele acha que eu estou me exibindo? Ninguém falou nada. O silêncio pesou mais do que a frase. Outro dia, antes do culto começar, ele se aproximou e falou perto do meu ouvido: "O altar não é para quem quer, é para quem aguenta." Aquilo ficou ecoando na minha cabeça durante todo o louvor. Aguentar o quê? Pressão? Correção? Humilhação? Toquei tentando provar não sei para quem que eu aguentava, que eu merecia estar ali, que eu não era fraco. No meio de uma ministração, ele interrompeu e disse ao microfone: "Às vezes o louvor trava porque quem está conduzindo não está alinhado." Não citou meu nome. Não precisava. Eu estava atrás do teclado. Senti dezenas de olhares se moverem. Continuei tocando, mas algo dentro de mim começou a tremer. Seja espiritual. Eu repetia em silêncio: "Engole, isso é para edificação." Depois desse culto, tentei conversar. Disse que queria melhorar. Ele respondeu: "Quem é chamado não questiona a correção." Aquela frase me calou. Saí com a sensação de que qualquer dúvida era rebeldia. No carro, fiquei pensando se eu estava confundindo fé com medo. Mas logo me corrigia: "Não questiona, obedece." Era isso que eu tinha aprendido a vida toda. As frases começaram a se repetir, sempre com variações. O altar revela. Nem todos suportam o peso espiritual. Deus remove quem não está preparado. Cada vez que eu ouvia algo assim, sentia como se estivesse sendo testado em público, sem saber exatamente qual era a prova. Eu não errava notas, mas errava em algo que eu não conseguia enxergar. E isso começou a me consumir por dentro. Em um culto específico, ele fez algo diferente. Me elogiou. Disse ao microfone que o louvor estava sensível, bem conduzido, do jeito que agrada a Deus. Meu peito se encheu de alívio. Por alguns minutos, toquei como antes, livre. Então, no final da música, ele completou: "Quando há humildade, Deus flui. Quando não há, o céu se fecha." O elogio virou aviso, e eu não soube mais onde me colocar. Na semana seguinte, ele pediu que eu ficasse em silêncio entre uma música e outra. "Espaços também adoram", disse. Obedeci. O silêncio ficou longo demais. Pessoas começaram a se mexer. Ele então falou: "Viram? Quando o músico entende o lugar dele, o espírito fala." Não era sobre silêncio. Era sobre controle. E eu senti isso no corpo antes de entender com a mente. Passei a contar o tempo das músicas com mais cuidado. Não por técnica, mas por medo. Medo de errar o clima. Medo de errar o espírito. Medo de errar algo invisível. Dentro de mim, uma voz começou a surgir durante o culto. "Cuidado, agora não, espera." Eu já não tocava para conduzir pessoas. Tocava para não ser interrompido. Um dia, ele parou o louvor no meio. Não falou comigo. Falou com a igreja. Tem gente aqui que precisa aprender que o altar não é lugar de afirmação pessoal. Eu senti o sangue sumir do rosto. Ninguém olhou diretamente para mim. Isso foi pior. O constrangimento não veio do ataque direto,
mas do acordo silencioso de todos em fingir que nada estava acontecendo. Naquele culto, enquanto minhas mãos continuavam tocando, algo em mim se desligou. Era como se eu estivesse assistindo a mim mesmo de fora. As notas saíam certas, mas não vinham de mim. Vinham do hábito, do automático. Eu percebi com uma clareza assustadora que estava aprendendo a desaparecer em público. E ninguém parecia notar. Começou de um jeito que ninguém percebeu, mas eu senti. Iniciei a música que havíamos combinado no ensaio. Introdução certa, tom definido, a igreja reconheceu na primeira nota. As pessoas começaram a cantar. Foi então que, ainda no primeiro verso, ele levantou a voz por cima da minha música e começou outra canção. Outra melodia, outra letra. Sem transição. Por alguns segundos, 2 músicas ecoaram ao mesmo tempo no templo. Por 2 segundos, eu congelei. Meus dedos continuavam na música que eu havia iniciado, enquanto a voz dele já conduzia outra completamente diferente. A banda se perdeu. O coral hesitou. A igreja cantava sem saber qual melodia seguir. Meu coração disparou. Eu tinha uma escolha cruel: insistir no que estava sendo tocado ou abandonar tudo e correr atrás dele. Escolhi segui-lo. Sempre escolhia. Enquanto eu buscava os acordes da nova música às pressas, ele continuava cantando com naturalidade absoluta. Nenhuma explicação, nenhum gesto de ajuste. Era como se aquilo fosse normal, como se o erro não tivesse sido criado por ele. Quando finalmente consegui alinhar o teclado, senti os olhares. Não de acusação direta, mas de dúvida. Aquela dúvida silenciosa que machuca mais do que correção pública. Depois do culto, ninguém comentou nada. Nem ele, nem os outros líderes. O silêncio foi mais alto que qualquer repreensão. Aquilo confirmou o que eu começava a suspeitar. Não era impulso, era método. Ele podia puxar qualquer música a qualquer momento. Ensaios não significavam nada. Combinações não valiam. O altar tinha um dono e definitivamente não era quem tocava. A partir dali, cada música que eu iniciava vinha acompanhada de medo. Eu tocava esperando o momento em que ela seria interrompida. Não sabia se a mudança viria no refrão ou ainda na introdução. A música deixou de ser expressão. Virou vigilância. Eu já não tocava para conduzir pessoas, tocava para evitar constrangimentos. Comecei a estudar menos música e mais comportamento. Observava o jeito que ele respirava antes de cantar, o tom da voz, o tempo de silêncio entre uma frase e outra. Tentava prever quando ele pisaria em cima da música. Meus dedos estavam no teclado, mas minha mente estava em alerta constante. Isso cansa de um jeito que ninguém vê. Em um domingo, ele puxou 3 músicas diferentes em menos de 10 minutos. Nenhuma combinava com a outra, andamentos opostos, tons distantes. Eu suava tentando manter dignidade enquanto meus dedos corriam atrás de algo que fizesse sentido. Não era louvor, era resistência. E eu comecei a perceber que algo em mim estava se quebrando em silêncio. Foi num domingo de Santa Ceia. O templo cheio, clima solene. No meio da música, o microfone fez um ruído rápido, quase imperceptível. Antes que o técnico ajustasse, ele se virou bruscamente para trás e falou no microfone para todos ouvirem. "Não deixa o Satanás te usar, não." A frase ecoou pelo salão. Alguns riram nervosos. Outros baixaram a cabeça. Eu senti o rosto queimar. Naquele instante, tudo ficou distante. A igreja continuava ali, as pessoas de pé, o pão e o cálice esperando. Mas eu não estava mais presente. Minhas mãos continuavam tocando por memória muscular, enquanto minha cabeça girava. Satanás? A palavra não era correção. Era sentença. Eu não fui chamado pelo nome, mas todo mundo sabia de quem ele falava. Eu senti algo quebrar por dentro. Meu peito apertou de um jeito estranho. O ar parecia não entrar direito. As notas começaram a soar longas demais, como se o tempo tivesse desacelerado. Pensei em parar de tocar. Pensei em sair correndo. Pensei na vergonha de fazer isso em plena Santa Ceia.
Então fiz o que sempre fazia, continuei. Mas continuei vazio, tocando enquanto por dentro eu me encolhia. Eu não ouvi mais a música, só o próprio coração batendo forte demais. Cada olhar que vinha do público parecia acusação. Cada amém soava como confirmação de algo que eu não entendia direito, mas sentia. A frase dele ficou repetindo na minha mente, como um eco que não desligava. Não deixa o Satanás te usar. Aquilo não saiu comigo ao final do culto. Aquilo foi comigo para casa. Até aquele dia, eu sabia quem eu era. Não perfeito, mas convicto. Eu me via como alguém chamado para servir. Alguém que estava ali por propósito. Depois daquela frase no microfone, isso começou a rachar. Pela primeira vez, me perguntei se eu estava mesmo no lugar certo, ou se tudo não passava de ilusão. A dúvida não veio como revolta, veio como culpa. Passei a me vigiar o tempo todo. Cada acorde, cada virada, cada respiração antes de tocar, virava motivo de análise interna. Será que isso é orgulho? Será que estou sendo usado? A música deixou de ser expressão espiritual e virou exame constante. Eu não buscava mais fluir. Buscava não errar, não chamar atenção, não me rebeldar algo que eu nem sabia definir. Comecei a orar menos em voz alta e mais pedindo desculpa. Desculpa por tocar, desculpa por pensar, desculpa por sentir. Aos poucos, fui associando criatividade com perigo e iniciativa com rebeldia. O altar, que antes era lugar de entrega, virou lugar de julgamento. E o pior, o juiz agora morava dentro de mim. Em casa, eu sentava no teclado e ficava olhando para as teclas sem tocar. Quando tocava, parava no meio. A música que sempre me acalmou começou a provocar ansiedade. Meu coração acelerava sem motivo claro. Eu fechava os olhos e só conseguia ouvir a voz dele ecoando. Não como grito, mas como verdade absoluta. E quando isso acontece, a fé começa a perder forma. Eu ainda chamava tudo isso de privilégio. Dizia para mim mesmo que suportar fazia parte do chamado, que questionar era falta de submissão. Mas algo estava diferente. Eu não me sentia mais escolhido, me sentia tolerado. E quando alguém passa de escolhido para tolerado, começa a desaparecer aos poucos, mesmo estando presente todos os domingos. A primeira crise não veio no culto. Veio em casa. Eu estava sentado no sofá, o teclado desligado no canto da sala, quando senti o coração acelerar sem aviso. Não tinha pensamento claro, não tinha gatilho visível. Apenas um aperto no peito e a sensação de que algo estava errado. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia curto demais, como se não chegasse onde precisava. Minhas mãos começaram a formigar. Pensei que fosse cansaço, falta de sono. Levantei para beber água, mas as pernas estavam estranhas, fracas. O coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nos ouvidos. A única coisa que passava pela minha cabeça era uma frase solta. Eu não posso errar. Não sabia errar o que, nem quando. Só sabia que não podia. Minha esposa percebeu antes de mim que aquilo não era normal. Ela perguntou se eu estava bem e eu não consegui responder. A garganta travou. As palavras não saíam. Eu só balancei a cabeça, tentando fingir controle. Por dentro, parecia que algo ia explodir. Medo sem nome, vergonha sem explicação. Um corpo em alerta máximo sem saber de onde vinha o perigo. Quando finalmente consegui respirar um pouco melhor, veio o pensamento mais assustador. E se isso acontecer no culto? A ideia de travar em público me apavorou mais do que a própria crise. Não era medo de errar notas, era medo de existir ali. Foi nesse momento que eu entendi, mesmo sem admitir, que algo dentro de mim tinha sido ferido de verdade. Naquela noite, eu não dormi. Toda vez que fechava os olhos, sentia o coração disparar de novo. Levantei várias vezes, caminhei pela casa, orei em silêncio, mas a paz não vinha. Pela primeira vez, pensei em não ir ao culto. E esse pensamento me assustou ainda mais do que a crise.
porque ir sempre foi parte de quem eu era. No culto seguinte, eu cheguei mais cedo que o normal. Afinei o teclado 2 vezes, conferi cabos, volumes, tudo em silêncio. Cumprimentei as pessoas sorrindo, como sempre fiz. Por fora, ninguém notaria nada diferente. Por dentro, eu estava em estado de alerta máximo. Cada som, cada passo do pastor no altar parecia um aviso de que algo podia dar errado a qualquer momento. Quando o louvor começou, minhas mãos tremiam levemente. Nada que desse para ver de longe, mas eu sentia. Respirei fundo e comecei a tocar. As primeiras notas saíram bem. A igreja cantou. Por alguns segundos pensei, talvez tenha sido só uma fase. Mas bastou ele se aproximar do microfone para meu estômago afundar. Meu corpo reagia antes da mente. Eu tocava olhando mais para ele do que para o teclado. Qualquer movimento brusco me deixava tenso. Um passo para frente, um levantar de mão, um silêncio mais longo. Tudo podia significar mudança, correção ou exposição. A música seguia, mas eu não estava nela. Eu estava me vigiando, fingindo segurança enquanto por dentro calculava riscos. Em um momento, ele fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns segundos. Meu coração disparou. Pensei que ele puxaria outra música, ou mudaria o tom, ou diria algo no microfone. Nada aconteceu. Mas o estrago já estava feito. Meu corpo inteiro estava em tensão. Eu percebi que não precisava mais de humilhação pública. A antecipação já fazia o trabalho. No final do culto, várias pessoas elogiaram o louvor. Disseram que estava bonito, sensível. Eu agradeci com a cabeça, sorri por educação. Mas por dentro não sentia nada. Nem alegria, nem alívio. Apenas cansaço. Um cansaço que não vinha do corpo. Vinha de sustentar uma versão de mim que já não existia mais. Quando saí da igreja naquele dia, sentei no carro e fiquei alguns minutos parado antes de ligar o motor. Minhas mãos estavam suadas no volante. Eu tinha conseguido passar por mais um culto sem problemas. Mas pela primeira vez, isso não me deu orgulho. Me deu medo, porque eu sabia que estava sobrevivendo, não vivendo. E isso não era o chamado que eu acreditava ter recebido. Em casa, eu já não era o mesmo. Chegava dos cultos calado, distante, como se ainda estivesse lá. Minha esposa perguntava como tinha sido, e eu respondia com frases curtas. Normal. Tudo bem. Eu não queria preocupar, mas também não sabia explicar. Como colocar em palavras um peso que nem eu entendia direito? Comecei a perder a paciência por coisas pequenas. Um comentário, um atraso, um silêncio. Não era a raiva dela. Era excesso de tudo dentro de mim. Eu passava o dia tentando ser forte no altar e chegava em casa sem forças para ser presente. Ela sentia. E quando perguntou se tinha feito algo errado, eu percebi que meu silêncio estava machucando mais do que qualquer discussão. As noites ficaram longas. Eu demorava para dormir, acordava assustado, suando. Ela me observava em silêncio, sem saber como ajudar. Às vezes colocava a mão no meu peito, tentando acalmar minha respiração. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro me sentia fraco. E a culpa voltou. Culpa por não ser o marido que ela merecia. Comecei a confundir chamado com prisão. Dizia a mim mesmo que precisava aguentar, que sair seria desistir de Deus. Ela dizia que Deus não machuca assim. Eu ouvia, mas não conseguia acreditar, porque na minha cabeça, questionar aquilo era questionar tudo. E quando a fé vira medo, até o amor começa a sofrer. As conversas diminuíram. O riso ficou raro. Não houve gritos, nem traição, nem grandes brigas. Só distância. Uma distância construída aos poucos, culto após culto, silêncio após silêncio. Eu estava fisicamente ali, mas emocionalmente ausente, servindo fora e falhando dentro. E isso me partia por dentro. Um dia, ela disse algo simples que ficou marcado. Eu sinto saudade de você, mesmo você estando aqui. Aquilo doeu mais do que qualquer frase dita no microfone da igreja. Porque ali não tinha autoridade espiritual,
Não tinha plateia, só verdade. E eu percebi que estava perdendo coisas preciosas tentando manter algo que já não me fazia inteiro. Foi num culto comum demais para algo extraordinário acontecer. Igreja cheia, rotina conhecida, mesma ordem. Eu cheguei cansado, mas decidido a passar por aquilo como sempre. Quando coloquei as mãos no teclado, senti um leve tremor. Ignorei. Disse a mim mesmo que era só nervosismo. Não podia falhar ali. Não naquele dia. Começamos a primeira música. Tudo parecia sob controle até a metade do refrão, quando ele fez um sinal rápido com a mão. Não falou nada, apenas começou a cantar mais alto, puxando outra melodia por cima. Meu corpo reagiu antes da mente. O coração acelerou de forma violenta. Meus dedos erraram pela primeira vez em muito tempo. O erro foi pequeno, quase imperceptível para quem não era músico. Mas, para mim, soou como um alarme. O som saiu estranho. A igreja sentiu. Meu peito apertou forte. O ar sumiu. Tentei respirar fundo, mas não consegui. Continuei tocando, mas já não sentia as mãos direito. Era como se eu estivesse tocando debaixo d'água. Ele percebeu. Parou de cantar, virou-se lentamente e ficou me olhando por alguns segundos, longos demais. Não disse nada. O silêncio foi pior que qualquer frase. Eu abaixei a cabeça tentando me recompor. Naquele instante, tive certeza de que, se ele abrisse o microfone, eu não aguentaria. Meu corpo estava em colapso. Minha visão começou a escurecer nas laterais. O som da igreja ficou distante. Pensei que fosse desmaiar ali mesmo, atrás do teclado, com a igreja inteira olhando. Uma parte de mim gritava para sair correndo. Outra dizia que isso seria vergonha eterna. Eu fiquei, mas fiquei quebrado, segurando tudo no limite. Quando a música terminou, ele assumiu a condução e seguiu o culto como se nada tivesse acontecido. Ninguém falou comigo. Ninguém perguntou se eu estava bem. Talvez ninguém tivesse percebido. Ou talvez perceberam e escolheram ignorar. Eu continuei ali até o final, mas por dentro algo tinha cedido. Aquilo não era mais suportável. No fim do culto, enquanto as pessoas saíam, eu fiquei sentado por alguns minutos, olhando para o teclado desligado. Minhas mãos tremiam visivelmente agora. Eu entendi, finalmente, que aquilo não era fraqueza espiritual. Era um corpo pedindo socorro. E naquele silêncio, pela primeira vez, pensei seriamente que talvez a saída não fosse desistência, mas sobrevivência. Naquele dia, o problema não foi comigo. Foi o microfone dele. Logo no começo do culto, o som falhou. Um chiado curto, depois silêncio. O técnico correu para trocar a pilha, mas antes disso, ele se virou para trás, olhou na minha direção e disse em voz alta para toda a igreja ouvir: "Hoje não precisa de tecladista." A frase caiu pesada no templo lotado. Por alguns segundos, ninguém reagiu. Depois, um burburinho baixo. Eu fiquei parado atrás do teclado, sem entender. Aquilo não tinha relação nenhuma comigo, mas fui descartado como se fosse parte do problema. Não houve pedido, nem conversa. Só uma ordem pública. Eu desliguei o teclado devagar, sentindo o rosto queimar. Aquilo não era correção, era humilhação. Enquanto o culto seguia sem música, eu desci do altar decidido a ir embora antes que terminasse. Não por revolta, mas por autopreservação. Eu não tinha mais forças para ficar ali. Quando cheguei perto da lateral, alguém tocou meu braço com cuidado. Uma mulher que eu mal conhecia. Ela falou baixo: "Não sai agora." Eu disse que não estava bem. Enquanto ele começou a cantar a capela com os irmãos da igreja, ela se apresentou rapidamente. Advogada. Disse que estava frequentando a igreja há pouco tempo, vinda de outro ministério. Falou sem rodeios. "Eu estou observando isso há semanas. Se você sair agora, sem ele perceber, isso pode ser usado depois como abandono de serviço." O pastor continuava no altar sem notar nada. Ela pediu que eu apenas sentasse e assistisse ao culto. "Por você, não por ele."
Eu obedeci. Sentei no meio da igreja entre pessoas comuns, sem teclado, sem função, sem exposição. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava ali como gente, não como ferramenta. E aquele silêncio começou a revelar coisas que eu nunca tinha conseguido enxergar. Em certo momento, ele me procurou com os olhos atrás do teclado. Não me encontrou. Quando percebeu que eu estava sentado no meio do povo, travou por um segundo. Desviou o olhar. Continuou pregando, mas algo tinha mudado. Ele evitava olhar naquela direção. O constrangimento tinha trocado de lugar. Quando o culto terminou, ele passou por mim sem dizer nada. Nem boa noite, nem correção, nem olhar. A advogada se aproximou novamente e disse apenas: "Agora você entende." Eu assenti. Naquele dia, eu não toquei nenhuma nota. Mas foi o dia em que ficou claro que a saída não seria fuga. Seria escolha. Depois daquele culto, algo mudou de nome dentro de mim. Eu ainda estava ali, mas já não sabia dizer quem eu era. Sempre me vi como servo, alguém chamado para estar naquele lugar. Agora, comecei a me perguntar se eu não tinha virado apenas uma peça substituível. Não era revolta, era confusão. Eu não sabia mais se estava servindo por amor ou permanecendo por medo. Passei a olhar para o teclado como se ele fosse um espelho distorcido. Antes, ele revelava quem eu era. Agora, parecia denunciar quem eu não conseguia mais ser. Eu não tocava mais com identidade. Tocava tentando não atrapalhar. O que antes era expressão virou cautela. E quando alguém deixa de se expressar para apenas se preservar, algo essencial começa a morrer. Comecei a confundir silêncio com humildade. Apagamento com maturidade espiritual. Cada vez que eu me diminuía, dizia a mim mesmo que era crescimento, que era quebrantamento. Mas no fundo, eu não estava sendo quebrado, estava sendo apagado. E a pior parte é que eu colaborava com isso, achando que estava agradando a Deus. Eu me perguntava em silêncio: se eu sair daqui, quem eu sou? Sou músico? Sou servo? Sou alguém fora desse altar? Minha identidade estava tão amarrada àquele lugar que imaginar a vida fora dele me dava medo. Não porque eu amava demais, mas porque eu já não sabia existir sem aquela aprovação. Comecei a lembrar do início, do dia em que toquei pela primeira vez ali, do orgulho simples, da alegria sincera. Comparei com o agora. Não havia pecado no meio do caminho. Não houve queda moral, só desgaste, só medo acumulado. E isso me confundia ainda mais, porque eu não sabia explicar por que estava tão quebrado sem ter errado nada. Eu já não sabia diferenciar temor de pavor, reverência de tensão, autoridade espiritual de controle emocional. Tudo se misturou. A voz dele vinha antes da minha consciência. Eu pensava nele antes de pensar em Deus, e isso me assustou profundamente. Porque quando a fé começa a passar por uma pessoa antes de chegar em Deus, algo está fora do lugar. Passei a me perguntar se Deus realmente exigia aquilo de mim, ou se eu estava exigindo de mim mesmo algo que Deus nunca pediu. Essa pergunta não vinha com resposta imediata. Vinha com culpa. Culpa por duvidar. Culpa por pensar. Culpa por sentir. E assim, aos poucos, minha fé começou a perder cor. Foi ali que percebi. Eu não estava mais lutando para servir melhor. Estava lutando para não desaparecer. E essa não deveria ser a luta de ninguém que acredita em chamado. Quando a identidade se perde, o corpo começa a cobrar. E eu ainda não sabia, mas aquela confusão interna estava prestes a transbordar de um jeito que eu não conseguiria controlar. Eu tentava me convencer usando versículos. Dizia a mim mesmo que o amor tudo suporta, que servir a Deus exige renúncia. Lembrava que tudo deve ser feito com zelo e decência, que eu não podia ser fraco. Precisava ser forte e corajoso. Repetia isso como um escudo. Mas, no fundo, eu já não sabia se aquilo era fé, ou apenas uma forma bonita de justificar a dor. Os cultos continuaram. Ensaios continuaram. Eu continuei indo.
Por fora, ninguém diria que algo estava errado. Eu chegava no horário, tocava corretamente, cumprimentava as pessoas. Mas por dentro, cada compromisso parecia uma obrigação pesada. Não havia mais expectativa, só resistência. Eu não esperava mais ser edificado. Esperava apenas sobreviver até o final. Comecei a perceber que meu alívio não vinha quando o culto começava, mas quando terminava. O amém final soava como libertação. Eu contava o tempo mentalmente, não para tocar melhor, mas para acabar logo. Isso me assustava, porque servir a Deus nunca tinha sido assim. Algo estava invertido dentro de mim. Passei a me preparar emocionalmente antes de sair de casa, como quem veste uma armadura invisível. Revisava músicas, mas revisava mais ainda comportamentos. O que não dizer, como olhar, quando sorrir. Eu não tocava mais música, tocava cautela. E isso cansa mais do que qualquer ensaio longo. Aos poucos, percebi que percebia tudo demais. O tom da voz, o gesto da mão, um olhar atravessado. Eu já não vivia o culto, eu o monitorava. Meu corpo estava sempre em alerta, mesmo quando nada acontecia. E viver assim não é vida, é vigília constante. Eu ainda dizia que estava tudo bem, para os outros e para mim mesmo. Afinal, eu não estava sendo expulso. Ainda tinha espaço, ainda tocava, mas era um espaço apertado demais para quem um dia se sentiu chamado. Eu estava ali, mas já não cabia mais em mim. Foi quando entendi algo difícil de admitir. Eu não estava ficando porque acreditava. Eu estava ficando porque tinha medo do que viria depois. Medo de sair, medo de decepcionar, medo de perder tudo de uma vez. E esse tipo de permanência não é fidelidade. É aprisionamento silencioso. Ela foi a primeira a perceber que eu não estava bem, mesmo quando eu dizia que estava. Não foi por algo que eu falei, foi pelo que eu deixei de falar. Eu chegava em casa mais quieto, mais distante. O teclado ficava no canto, fechado. E o silêncio começou a ocupar espaços que antes eram conversa. No começo, ela perguntava com cuidado: aconteceu algo hoje? Eu respondia que não. Não por mentira, mas porque eu já não sabia explicar. Como traduzir um cansaço que não vinha do corpo? Como explicar um peso que não tinha nome? Então eu mudava de assunto. E cada assunto mudado criava um pequeno muro entre nós. Ela começou a observar meus horários, meu humor antes e depois dos cultos. Percebia que eu voltava diferente, mais tenso, às vezes irritado sem motivo, às vezes vazio demais. Ela não acusava, só olhava. E aquele olhar dizia mais do que qualquer discussão. Era um olhar de preocupação misturado com impotência. Teve um dia em que ela disse algo simples, quase sem intenção. Você não parece mais feliz servindo. Aquela frase me atravessou. Porque eu queria negar, mas não consegui. Fiquei em silêncio. E naquele silêncio, ela entendeu tudo. Às vezes, quando a gente não responde, é porque a verdade já ficou grande demais. Nossa relação começou a girar em torno do meu estado emocional. Ela pisava em ovos, eu me fechava. O problema nunca foi falta de amor. Foi excesso de medo. Medo de piorar. Medo de mexer no que já estava frágil. E quando o medo entra no casamento, o afeto começa a pedir socorro. Ela nunca me pediu para sair da igreja. Nunca falou mal do pastor. Mas numa noite, disse algo que ficou comigo. Eu prefiro você em paz do que certo. Aquilo desmontou tudo o que eu vinha usando como justificativa. Pela primeira vez, alguém não me pedia resistência, me oferecia cuidado. Foi então que, naquele culto, aconteceu algo que eu jamais esperava. Sem levantar a voz, ele fechou a Bíblia devagar e disse que precisava alertar a igreja sobre rebelião espiritual. Falou que a maior rebelião da história não começou com afronta aberta, mas com alguém que se sentiu ferido, injustiçado, e começou a questionar a autoridade. Disse que houve um anjo que servia no céu, que tinha função, posição e destaque.
Um anjo ligado à música, à adoração, à condução do ambiente espiritual. E mesmo assim, caiu. Ele explicou que esse anjo não caiu porque era fraco, mas porque quis atenção, porque confundiu sensibilidade com orgulho. Disse que esse anjo arrastou consigo a terça parte dos anjos, contaminando outros com sua instabilidade. O templo ficou em silêncio absoluto. Eu senti o sangue gelar. Aquilo não era teologia, era recado. Então, ele disse que músicos precisam ter cuidado dobrado, porque lidam com emoção, que quando não são tratados, podem virar instrumentos de confusão. Falou que Deus não tolera a rebelião disfarçada de sofrimento emocional, que quem não se alinha à autoridade corre o risco de cair e levar outros junto. Os améns começaram a surgir espalhados pelo templo. Quando ele afirmou que Deus prefere tirar um músico do altar a permitir que ele contamine a atmosfera espiritual, os aplausos vieram fortes. Não eram aplausos de alegria, eram de concordância. Eu estava sendo comparado a um anjo caído, sem nome, sem defesa, diante de todos. E o povo aplaudia como se estivesse protegendo a igreja de mim. Ali, eu deixei de ser alguém em crise. Virei ameaça espiritual, um risco, um exemplo do que acontece quando alguém não suporta a autoridade. Ninguém precisava falar nada comigo depois daquele culto. A mensagem já tinha sido dada. E o mais cruel foi perceber que depois disso qualquer coisa que eu dissesse soaria como justificativa ou rebelião. Quando o culto terminou, algo já tinha mudado. As pessoas que antes me cumprimentavam desviavam o olhar. Ninguém me confrontou, ninguém perguntou nada, mas o silêncio falava alto. Eu não era mais o tecladista fiel. Eu era o possível problema, o possível rebelde. Sentei sozinho, senti os bancos mais largos, o templo mais frio, e entendi que o isolamento não começa quando te expulsam, mas quando todos concordam, em silêncio, que você merece estar só. Naquela semana, a voz dele não saía da minha cabeça. Não como grito, mas como sussurro constante. Eu me perguntava se Deus estava tentando me corrigir através daquela exposição. Se aquela palavra não era para mim mesmo, se o problema não era o pastor, nem a forma, mas o meu coração. Comecei a vigiar meus pensamentos como quem teme pecar só por sentir. Eu lembrava dos versículos que sempre ouvi. O amor tudo suporta. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Sede fortes e corajosos. E dizia para mim mesmo que talvez aquilo fosse prova, não abuso, que talvez suportar calado fosse sinal de maturidade espiritual. Afinal, servir a Deus nunca foi sobre conforto, era sobre renúncia. Pelo menos era isso que eu repetia para sobreviver. O problema é que, aos poucos, eu já não sabia separar Deus do pastor. Questionar um parecia questionar o outro. Discordar parecia rebelião. Sentir dor parecia fraqueza espiritual. Eu orava pedindo perdão sem saber exatamente pelo quê. Só sabia que precisava me consertar. Porque se o altar estava pesado, alguém devia estar errado. E esse alguém parecia sempre ser eu. Passei a tocar mais baixo, a evitar olhar para frente, a aceitar mudanças repentinas, sem questionar. Se ele mudava o tom, eu me culpava. Se puxava outra música em cima da que eu estava tocando, eu achava que tinha falhado espiritualmente. Meu teclado continuava ligado, mas eu já não me sentia parte do culto. Era como estar presente e ausente ao mesmo tempo. Depois daquele culto, algo mais profundo começou a se desfazer. Eu já não conseguia orar sem sentir culpa. Não era medo de errar notas, era medo de errar espiritualmente. Passei a me perguntar se Deus realmente falava comigo ou se eu apenas confundia fé com obediência cega. Pela primeira vez, a fé, que sempre foi abrigo, começou a parecer um labirinto. Tudo o que eu lia parecia apontar contra mim. Obedecei aos vossos líderes. Não toques no ungido. Eu repetia isso como sentença, mas ignorava outros textos que falavam de justiça, cuidado e verdade. Sem perceber,
Eu usava a Bíblia não para me aproximar de Deus, mas para me manter em silêncio. E isso começou a me quebrar por dentro, sem o teclado. Eu não sabia mais quem era. Servir sempre foi minha identidade, meu valor, meu lugar. Quando isso virou motivo de exposição, eu perdi o chão. Comecei a pensar que talvez eu fosse o problema desde o início. Talvez eu não tivesse chamado. Talvez eu só estivesse ocupando um espaço que nunca foi meu. Convites começaram a surgir em outras igrejas, pequenos, simples. Eu recusei todos. Não por falta de fé, mas por medo. Medo de tocar, medo de errar, medo de ser visto como rebelde. Algo tinha sido implantado em mim. A sensação de estar manchado espiritualmente. E isso me paralisou. Foi então que a advogada voltou a falar comigo. Não prometeu processo, nem vingança. Só disse algo que ninguém tinha dito antes. Isso que você viveu não é normal. Ela explicou que abuso nem sempre vem com grito. Às vezes vem com versículo. Aquilo não me libertou na hora, mas abriu uma fresta. Ela disse que havia base para agir. Que o que aconteceu era público, recorrente e documentável. Eu ouvi tudo em silêncio. E naquele momento entendi algo importante. Eu não queria justiça nos tribunais. Queria justiça dentro de mim. Eu não queria vencer ninguém. Eu só queria parar de adoecer. Minha saída não foi anunciada. Não teve despedida. Apenas parei de ir. Alguns entenderam como fraqueza, outros como culpa. Ninguém perguntou. E talvez isso dissesse tudo. Eu saí sem barulho, mas com uma decisão firme. Não permitir que ninguém usasse Deus para me destruir de novo. Com o tempo, entendi que não precisava provar nada para ninguém. Decidi congregar em outro ministério. Discretamente, sem cargos, sem expectativas. E o teclado voltou a ter um lugar na minha vida de forma diferente. Passei a louvar em casa, com minha esposa e meus filhos. Sem pressão, sem medo. Sem alguém pronto para me expor no microfone. Ali, na sala de casa, percebi algo que tinha esquecido. Deus não exige performance. Não muda o tom para testar ninguém. Não usa constrangimento como ferramenta espiritual. Eu tocava, meus filhos cantavam, minha esposa orava, e ninguém precisava se defender. A presença de Deus não vinha com tensão, vinha com paz. Eu decidi que nunca mais passaria pelo que passei. Nunca mais confundiria temor a Deus com medo de liderança. Nunca mais aceitaria humilhação em nome de zelo. Se servir a Deus custa a minha saúde, minha identidade e minha família, então isso não é serviço, é opressão disfarçada de fé. Essa história não termina com aplausos, nem com explicações públicas. Termina com consciência, com a decisão de proteger aquilo que realmente importa. Às vezes, sair não é desistir, é sobreviver. Se essa história mexeu com você, talvez não seja sobre mim. Talvez seja sobre algo que você ainda suporta em silêncio. Fé não deveria ferir. E servir nunca deveria custar a sua identidade. Se inscreva no canal para continuar ouvindo histórias que muitos vivem, mas poucos conseguem contar. E comenta aqui embaixo se você já presenciou ou viveu algo parecido onde você serve. Às vezes, dividir é o primeiro passo para se reencontrar.